O nascimento do folclore brasileiro. O folclore brasileiro é um mosaico cultural, fruto da miscigenação entre indígenas, africanos e portugueses. Suas origens remontam às tradições orais e práticas culturais dos povos nativos, enriquecidas pelas influências dos colonizadores e escravos. A influência indígena no folclore brasileiro é inegável, manifestando-se em lendas, mitos e na relação profunda com a natureza. Histórias como a do Curupira e do Boitatá refletem o respeito e a veneração dos indígenas pelo ambiente natural. As contribuições africanas são igualmente fundamentais, trazidas pelos escravos e preservadas através dos séculos. O candomblé, por exemplo, não só sobreviveu à repressão como também enriqueceu o folclore com entidades e festividades que são celebradas até hoje. A colonização portuguesa trouxe consigo tradições, histórias e festividades que se mesclaram às culturas indígena e africana. Festas como Carnaval e São João ganharam novas formas e expressões no Brasil, tornando-se parte integrante do folclore. O sincretismo cultural é, portanto, a pedra angular do nascimento do folclore brasileiro. A fusão das diferentes tradições criou uma identidade cultural única, caracterizada pela diversidade e pela riqueza de suas manifestações folclóricas. As lendas urbanas representam a adaptação do folclore brasileiro à modernidade, refletindo medos e anseios contemporâneos. Histórias como a da loira do banheiro mesclam elementos tradicionais com o cenário urbano, atualizando o imaginário popular. Festas populares, como o Carnaval e a festa junina, são manifestações vibrantes do folclore brasileiro, conectando a cultura à alegria do povo. Nessas celebrações, mitos, crenças e tradições se entrelaçam, fortalecendo a identidade nacional. O Saci-Pererê, com seu gorro vermelho e travessuras, é mais do que uma lenda, é um símbolo da resistência cultural brasileira. Sua história, rica em elementos indígenas e africanos, destaca a diversidade do folclore nacional. Iara, a Mãe d'Água, é uma figura encantadora do folclore, originária da mitologia indígena. Sua lenda, que fala de sedução e perigo nos rios brasileiros, ressalta a conexão profunda entre o folclore e a natureza do país. O Bumba Meu Boi é uma expressão folclórica que combina teatro, música e dança, celebrando a miscigenação cultural do Brasil. A festa, que narra a ressurreição de um boi, simboliza a união de diferentes culturas na formação do povo brasileiro. A dança folclórica no Brasil é um espelho vibrante de sua diversidade cultural. Cada região apresenta ritmos únicos que contam histórias de lutas, conquistas e celebrações, unindo pessoas através da expressão corporal e musical. Na culinária brasileira, o folclore se faz presente nos sabores e nas tradições que cercam os pratos típicos. Ingredientes indígenas, africanos e europeus se mesclam, criando uma gastronomia rica e diversificada, que é parte essencial da identidade nacional. A música desempenha um papel fundamental no folclore brasileiro. Ela não apenas acompanha as festividades e rituais, mas também serve como meio de transmissão de histórias, lendas e tradições de geração para geração, fortalecendo o senso de comunidade. A contação de histórias é uma arte que mantém o folclore brasileiro vivo. Através dela, lendas e mitos são passados adiante, não só entretenimento, mas também como uma forma de preservar a cultura e ensinar valores às novas gerações. Na educação, o folclore se apresenta como uma ferramenta valiosa para ensinar sobre a rica tapeçaria cultural do Brasil. Através de lendas, danças e músicas, crianças aprendem sobre diversidade, respeito e a importância da preservação cultural. As festas juninas são a manifestação mais colorida e animada do folclore brasileiro. Em cada canto do país, fogos de artifício, quadrilhas e comidas típicas marcam essa celebração que homenageia 3 santos católicos. O Boitatá, figura mitológica do folclore brasileiro, simboliza a proteção das florestas e rios contra incêndios. A lenda, que se origina da tradição indígena, é um exemplo fascinante de como o folclore pode promover a conscientização ambiental. Curupira, o defensor das florestas, é outro personagem emblemático do folclore brasileiro. Com seus pés voltados para trás, ele protege a natureza ludibriando caçadores e madeireiros, reforçando a importância da preservação ambiental. As entidades do candomblé se entrelaçam com o folclore brasileiro, evidenciando o sincretismo religioso. Iansã, Oxóssi e outros orixás se manifestam em festas e rituais, demonstrando a rica tapeçaria cultural do país.
A literatura de cordel, com seus versos rimados impressos em folhetos simples, é uma forma de arte popular que narra histórias do cotidiano, lendas e episódios históricos, atuando como um importante veículo do folclore brasileiro. O folclore nas artes visuais brasileiras é uma manifestação rica e diversa, refletindo a mistura cultural do país. Artistas utilizam cores vibrantes e temas folclóricos para retratar lendas e personagens míticos, enriquecendo a identidade nacional. Na literatura de cordel, o folclore se faz presente de maneira singular, oferecendo uma janela para as tradições e crenças populares. Através de versos simples, histórias de bravura, amor e mistério são contadas, aproximando o público de suas raízes. O lobisomem, figura recorrente no imaginário popular, simboliza os mistérios e medos do inconsciente coletivo brasileiro. Essa lenda é frequentemente explorada em filmes e séries, mostrando como o folclore influencia o cinema nacional. A preservação do folclore brasileiro no século XXI enfrenta desafios, mas também encontra novos aliados na tecnologia e na educação. Iniciativas digitais e projetos educacionais buscam manter vivas as tradições, adaptando-as ao contexto contemporâneo. Festivais de folclore se tornaram encontros imperdíveis para quem deseja imergir na cultura brasileira. Esses eventos celebram a diversidade e a riqueza das tradições folclóricas, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor entre diferentes regiões do país. As redes sociais se tornaram uma ferramenta poderosa na divulgação do folclore brasileiro, aproximando tradições de um público jovem e global. Através de plataformas digitais, lendas e costumes são compartilhados, ganhando novas interpretações e seguidores. O turismo cultural abre uma janela para a riqueza do folclore brasileiro, permitindo a viajantes explorar as raízes e as expressões vivas das tradições locais. Esta imersão cultural não só educa, mas também valoriza e sustenta as comunidades locais. A identidade nacional brasileira é profundamente influenciada pelo folclore, servindo como um elo entre o passado e o presente. As histórias, danças e festas folclóricas refletem a diversidade e a riqueza cultural do país, unindo diferentes povos sob uma identidade comum. Os desafios para a preservação do folclore no Brasil são significativos, enfrentando a globalização e a perda de interesse das novas gerações. A valorização e o investimento em educação cultural são essenciais para manter vivas as tradições. O futuro do folclore brasileiro na era global depende de uma abordagem que equilibre preservação e inovação. Adaptando-se às novas tecnologias e formas de comunicação, o folclore pode continuar a ser uma fonte vital de identidade, orgulho e união para o Brasil.